Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, a Bíblia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que bom nós estarmos juntos, experimentando da graça de Deus. Essa inspiração do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, da Bíblia no meu dia a dia, ela é fundamental. Ela é fundamental porque vai formando a nossa consciência, vai tocando na nossa vontade, vai nos fazendo crescer em fé, em esperança, mas também na decisão da caridade de amar, deixando com que essa graça faça nos nossos corações essa obra. E principalmente nos levando a ter uma consciência salvífica e uma meta a conquistar, que é a vida eterna. Essa é a nossa meta. Vamos pedir a graça de Deus que nos ajude a entender aquilo que Ele fala conosco hoje no nosso estudo bíblico. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que Ele conduza cada passo do nosso estudo e nos faça aplicar essa palavra na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia e também o seu caderno de estudo bíblico. Nós vamos avançar aqui no nosso estudo, Carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos de 7 a 25. Capítulo 7, versículos de 7 a 25. Vamos, com muita piedade, ler o texto sagrado e colher dele aquilo que Deus quer falar conosco no dia de hoje. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas foi por meio da lei que eu conheci o pecado. Nem mesmo a cobiça eu conheceria se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, o pecado produziu em mim toda espécie de cobiça, pois sem a lei o pecado é coisa morta. Outrora, sem lei eu vivia. Sobrevindo o preceito, o pecado começou a viver. E eu morri, pois o preceito feito para a vida se tornou para mim fator de morte. O que houve é que o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, me seduziu e acabou me matando. Assim a lei é santa, como também o preceito é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De modo algum. Mas o pecado, a fim de se tornar conhecido como pecado, e se serviu do que é bom para me matar. E assim, por meio do preceito, o pecado mostrou ao extremo seu caráter pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado como escravo. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Ora, se faço o que não quero, estou concordando que a lei é boa. No caso, já não sou eu quem estou agindo, mas sim o pecado que habita em mim. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois querer o bem está ao meu alcance, não porém realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei que luta contra a lei de minha mente e me aprisiona na lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em suma, pela minha mente sirvo à lei de Deus, mas pela carne sirvo à lei do pecado. Paulo tem uma clareza muito grande da sua limitação, que é a limitação de todo ser humano. Paulo tem muito presente na sua consciência essa grande luta entre a carne e o espírito, entre Deus e a carne, aquilo que está em nós, a concupiscência.
E ele vai dizer que muitas vezes ele não consegue fazer o bem que ele quer, mas ele acaba fazendo o mal. Na verdade, eu imagino que Paulo está aqui tentando traduzir aquilo que é o combate que cada cristão vive, e principalmente os romanos, porque Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, ele já está num nível muito grande de ação de Deus, de santificação e de tudo aquilo que ele, ao abrir o coração, deixou Deus fazer. Mas ele está apontando exatamente para nós esse conflito que há entre a carne e o espírito, essa luta, essa batalha. A nossa mente quer servir a Deus, a nossa mente quer seguir a lei, nós queremos corresponder, mas o nosso corpo diz o contrário. Então demonstra uma batalha, demonstra um combate. São João Crisóstomo vai dizer assim: a lei é como o médico. Ele diz que você não pode fazer aquela situação, senão você pode morrer. Mas o paciente, ele continua fazendo e aí ele morre por culpa própria e não por culpa do médico. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que agrada a Deus e o que o desagrada. E, portanto, ao saber, nós ainda não temos a capacitação para escolher. Essa capacitação nos é dada por Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo aqui no final vai dizer: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É em Cristo que nós vamos conseguir vencer. E aí o próximo capítulo, que é o capítulo 8, nós vamos tocar naquilo que Paulo vai nos instruir de como Deus nos capacita para vencermos a nós mesmos e a toda essa atividade da nossa carne. Porque se mata a carne com o Espírito, se vence a carne com o Espírito Santo, a vida no Espírito, aquilo que nós precisamos aplicar e viver. Então, entenda isso, meu filho, entenda isso, minha filha. O nosso combate é intenso, o combate da nossa carne. E tem coisas que não vão se alterar. A gente vai mudar, mas a concupiscência vai estar lá. Se a gente arrefecer um pouquinho na nossa caminhada de fé, se nós nos desviarmos da palavra, da comunhão com Deus, da oração, da busca da vivência dos sacramentos, a gente vai dar espaço para que, ao invés de fazer o bem que nós desejamos, nós acabaremos fazendo o mal que nós não quereríamos fazer. Então, fica bem claro para nós, a partir daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina hoje, que nós precisamos nos colocar sob o regime de Jesus Cristo, da lei do Espírito. É, portanto, fundamental que eu e você nos disciplinemos, que eu e você busquemos aquilo que realmente vai nos capacitar a não ceder àquilo que é os assaltos, aqueles que são os assaltos da carne, da nossa carnalidade. Sabe aquela tendência que a gente tem de falar mal dos outros, aqueles pensamentos impuros que às vezes vêm na nossa mente, aquela visão negativa que nós temos sobre as pessoas, aquele sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, ou até mesmo a nossa irritabilidade, irascibilidade, aquilo que está vinculado também aos nossos afetos, à nossa sexualidade. Isso nós só conseguiremos superar se nós abrirmos o nosso coração, se eu e você abrirmos o nosso coração para a ação da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, o remédio nós temos, nós só precisamos tomar e ter a coragem de viver essa dinâmica de Deus para a nossa vida. A mensagem de Deus para mim e para você no dia de hoje: ter a consciência da fragilidade da nossa carne e, ao mesmo tempo, conscientizar-me de que a redenção me alcança e me capacita a viver a vontade de Deus. Como aplicar, meu Deus, isso na nossa vida? É todos os dias buscar a presença de Deus e dizer para Ele: tens liberdade para fazer na minha vida a obra de transformação que eu tanto preciso. Vamos suplicar a Deus nessa oração, pedindo a Ele que nos conduza naquilo que é o propósito dEle para nós. Senhor, o apóstolo Paulo nos traz a consciência da luta que nós enfrentamos. É uma batalha, é uma luta, porque a nossa carne vai ser sempre carne, mas é a nossa decisão de fé
que vai nos possibilitar a vivermos aquilo que é o projeto do Senhor para nós, que é um projeto de céu, é um projeto de vida eterna, é um projeto de vitória sobre nós mesmos, as nossas fragilidades, aquilo que possa comprometer a nossa salvação. Então hoje, unido à oração dos meus irmãos e das minhas irmãs e na sua presença, eu quero decididamente suplicar ao Senhor que me envie a graça necessária para que eu consiga vencer a concupiscência, que é a tríplice concupiscência, a concupiscência da carne, dos olhos e o desejo das coisas desse mundo, das riquezas desse mundo. Então venha em meu auxílio e em auxílio de cada um dos meus irmãos, da necessidade de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, para que assim nós vivamos o seu projeto para nós. Obrigado pelo que conquistastes para nós lá na cruz. A sua ressurreição é para nós sinal de vitória. A sua paixão é para nós sinal de vitória. Então ajuda-nos a vencer nosso Senhor e nosso Deus. Vamos viver dessa maneira. É preciso viver debaixo da graça de Deus e sabendo que o pecado não pode mais nos dominar diante daquilo que Jesus fez por nós. Acredita, viva dessa forma e você vai experimentar exatamente isso. A libertação daquilo que te dominava e o seu coração cada vez mais unido a nosso Senhor. Que Deus possa abençoar você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.